atualizações desse cenário. O Brent caminhando para $150, a previsão do Bank of America, veiculada pela Reuters, ela já dá conta muito claramente de que há um encaminhamento, um viés do mercado nesse sentido. Então, quando o Bank of America faz um relatório dizendo que espera o Brent a $150 em função dessas restrições, eles já, na realidade, sinalizam para o mercado que essa é uma posição como de caráter de orientação, efetivamente, em relação às análises de risco. Então, o grande problema não é, talvez, os russos, amigos, suspenderem o fornecimento. O grande problema, querida Gesamari, não são as restrições pelas quais os holandeses passarão. Os holandeses vão pagar mais caro o gás, isso é fato. Vão pagar mais caro o petróleo, isso é fato. Quem vai pagar? A população. E as crises decorrentes desses aumentos nós vamos sentir com o passar do tempo. Eu estou entendendo também que há uma grande crise interna na Alemanha, onde você tem enormes segmentos da população que não querem esse acirramento, que não querem pagar mais do que já estão pagando por gás e petróleo, e tudo isso em um momento muito delicado. Gente, não tem gás para a Holanda a partir de amanhã, essa é a notícia que está correndo em função aí dos holandeses não terem topado pagar em rublo, e quero dizer para os senhores que estão aqui nos acompanhando que o preço do petróleo Brent subindo, deve chegar, segundo o Bank of America, a $150, vai gerar, inclusive na eleição brasileira, isso vai gerar muita repercussão. Porque o sujeito, muitas vezes, ele quer saber quanto vai pagar pela gasolina na bomba, pelo diesel, pelo preço do gás de cozinha. Ele não quer saber de análise de conjuntura internacional. Ele quer saber quanto vai pagar na padaria pelo pãozinho. Hoje você tem que levar dinheiro para comprar pão, quando antigamente você levava algumas moedinhas e saía com os seus pães da padaria. O trigo lá nas alturas. O Putin disse que vai facilitar a exportação de grãos por parte dos ucranianos, mas isso é incerto, e em que modal, em que situação efetivamente isso aí poderia ocorrer. Então, dada a incerteza, são só especulações. Risco de aumento de petróleo, de gás e de trigo, além do que seja tolerável para que a gente tenha um certo nível de normalidade na economia. Grandes fluxos de ucranianos em direção à Europa, gerando profunda instabilidade. Grande instabilidade também esperada, de alguma forma, no Oriente Médio, em função de crescente tensão política e, naturalmente, militar. E nós estamos vendo aí a mensagem que o Putin deixou. Ele disse o seguinte: olha, se vocês deixarem que nós exportemos nosso petróleo, nosso gás e nossos grãos, não haverá crise, não haverá fome, não haverá frio, não haverá desemprego. Mas em função das restrições que vocês nos impõem, palavras do Putin, esse é o entendimento dele, o mundo pode passar por fome, frio e desemprego em decorrência das sanções. Essa é a posição da Federação Russa. E, na realidade, o que a gente vê hoje, independente de gostar ou não gostar do Putin, gostar ou não gostar da Rússia, é que todo mundo está perdendo com esse conflito. Todo mundo, nós, réis mortais, né? E quem está enriquecendo barbaramente são aí os detentores de grandes estoques nos silos de grãos, os grandes traders desses modais. De alguma forma, os grandes traders do eixo Amsterdã, Rotterdam, Antuérpia, do ARA, né, falando em Holanda, em Países Baixos, que parametrizam o preço do gás e do petróleo, e nós estamos assistindo as pessoas tomando um prejuízo muito grande. As pessoas estão perdendo muito e a coisa pode piorar significativamente, essa é a nossa impressão, a partir dessa suspensão amanhã do fornecimento do gás da Rússia para a Holanda, e que deve se suceder, inclusive, a outros cortes aí, já falam em Dinamarca, já falam em outros países que não estariam dispostos a pagar em rublo. E a grande questão que a gente precisa também atentar é o fato, gente, que existe por parte, principalmente de Dinamarca e Holanda, né, a expectativa de suprir esses estoques de gás russo que serão cortados, né, pelos recursos da Noruega. A Noruega vai enriquecer barbaramente. Vamos falar a verdade, vamos colocar os pingos nos is. A Noruega vai enriquecer absurdamente. E os grandes produtores de gás e petróleo vão enriquecer muito, enquanto as pessoas, de modo geral, vão ficar cada vez mais pobres. É isso que está acontecendo, não adianta tapar o sol com a peneira. Em relação ao Donbás, os russos seguem fazendo avanços. Em relação à possibilidade de uma conversação de paz, o presidente turco Erdogan não manteve aquela conversação telefônica que suscitei ontem com Zelensky e Putin paralelamente, mas reforçou o seu desejo de que ambos possam se encontrar em Istambul para tratar de um acordo amplo de paz, situação que ainda está pendente de confirmação, porque os russos agora
é que estão colocando restrições às negociações com os ucranianos em decorrência de dizerem que os ucranianos não têm independência para tomar uma ação por um pacto de paz com base nos seus desejos, que eles consultam os países da OTAN, da União Europeia, basicamente Estados Unidos e Grã-Bretanha, e agem de alguma forma como títeres. Grande preocupação no mundo, o Brent indo para 150, a Holanda ficando sem gás russo, o trigo aumentando, a escassez de grãos e de alimentos também pesada nesse cenário, e nós estaremos muito provavelmente acompanhando esse desenrolar num quebra-cabeças, Felipe Serrano, um abraço para Portugal, que a gente já está montando há muito tempo. Infelizmente, desde o início a gente tem de forma recorrente falado sobre qual é a perspectiva e qual é o cenário dessa situação de conflito bastante complicada no mundo e que vai atingir o Brasil. Então você votando em um ou outro candidato, você vai pagar na bomba o mesmo preço na gasolina, no diesel, você vai pagar o mesmo valor no gás de cozinha. É muito complicado tudo isso, tá, pessoal?